qualquer pessoa física ou jurídica possa buscar o Núcleo de Conciliação Fiscal em uma das unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão, em busca da negociação das dívidas. Bom, quem vai explicar mais, trazer mais detalhes para a gente é, a partir de agora, a Ana Paula Vilela. A Ana Paula é superintendente de Receitas Tributárias da Secretaria da Fazenda de Aparecida de Goiânia. Ana Paula, uma ótima tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde Samuel, boa tarde Kleber, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Sinal Aberto segunda edição. Bom, Ana Paula, eu citei aqui algumas mudanças para facilitar. Ana Paula, detalha para a gente quais são então essas mudanças e como pode facilitar a vida do contribuinte aparecidense. Em 2019, o município aprovou uma lei implementando o Núcleo de Conciliação Fiscal, que é uma forma dos contribuintes que estiverem em débito ou tiverem autos de infração lavrados pelo município poderem conciliar essas dívidas. No entanto, desde que foi criado até essa semana, o contribuinte tinha que solicitar no SAC, que é uma das nossas unidades de atendimento, hoje nós temos 10 unidades, ele tinha que solicitar adesão e aí esse processo vinha para ser feita uma conciliação através de agendamento. Ou seja, isso era um pouco mais burocrático do que a gente começou a fazer essa semana. A partir do dia 1º de agosto, o contribuinte pode ir diretamente na unidade e fazer a conciliação diretamente no SAC. Então, facilitou bastante o acesso a esse serviço pelo cidadão aparecidense. E é exatamente isso que a gente busca, né? Quanto mais facilidade para o contribuinte, mais desburocratizar os serviços que a gente entrega para o contribuinte, mais fácil ele vai poder pagar o tributo e ficar em dia com o município. Ana Paula, e conta pra gente, como é que está a inadimplência hoje em Aparecida? Olha, a inadimplência hoje, no ano que a gente lança o tributo, ela é aproximadamente 40%. E é exatamente por isso que a gente faz todas essas possibilidades do contribuinte ficar em dias, né? A gente tem um núcleo de conciliação, que é exatamente disso que a gente está falando hoje, que é um serviço que é oferecido durante todo o ano, todos os dias do ano o contribuinte pode procurar as nossas unidades e conciliar os seus débitos. E detalhe, ô Samuel, quando ele faz essa conciliação, ele tem desconto na multa e juros, que para pagamento à vista pode chegar até 70% de desconto sobre multas e juros. E fora que as condições de parcelamento do Núcleo de Conciliação Fiscal são bastante atraentes. Ele pode parcelar até em 54 vezes a dívida dele. Então, o contribuinte pode se organizar, achar aquela melhor forma que atende a necessidade dele, que encaixa no seu planejamento familiar, né? E isso é muito importante. Então, quando a gente faz ações como o núcleo, como o refis, as ações de cobrança que a gente orienta o contribuinte a procurar e obrigado, né, por ter esse espaço para a gente esclarecer o contribuinte a importância dele estar em dias com o município, é com isso que, depois de um período, a nossa inadimplência cai para 5%. Né? Então, quando a gente leva os processos para execução fiscal, que é aquele momento que a gente escreve dívida ativa e ajuiza as ações de execução fiscal, a nossa inadimplência é de apenas 5%, que é uma inadimplência muito baixa, considerando os municípios brasileiros, graças a todos esses trabalhos que a gente vem fazendo. Mas, de toda forma, esse trabalho agora, essa tentativa de facilitar a negociação para o contribuinte é justamente para evitar essa fase do ajuizamento de alguma ação, de protestar em cartório, em virtude da dificuldade e também das próprias custas que esses instrumentos exigem? Exatamente, lógico, a gente tem consciência que, e é importante dizer, Samuel, que o envio dos títulos executivos, né, que são as CDAs, para a execução fiscal, isso não é uma escolha do gestor, tá? A gente tem a lei de responsabilidade fiscal que nos obriga a garantir a arrecadação dos tributos municipais e por isso a gente tem que utilizar dessas ferramentas. E a execução fiscal é só uma delas, da mesma forma que é o protesto. Agora, todas essas ações, quando a gente chega nesse estágio, elas representam um custo a mais para o contribuinte. Então, a nossa ideia é fazer com que ele venha até a prefeitura negociar o seu débito, conciliar o seu débito, antes que a gente tenha que utilizar essas ferramentas. Então, isso é importante dizer.
Agora, é importante dizer também que para aquele contribuinte que já está nessa situação, ou seja, já tem a sua dívida executada, ajuizada, ele também pode utilizar o núcleo de conciliação fiscal para quitar essa dívida, para negociar. Então, é uma facilidade até para os contribuintes que estão nessa situação. Para você que ligou o seu rádio, ligou a sua TV a partir de agora, olha só, o nosso assunto aqui no Sinal Aberto, segunda edição, estamos falando para você, morador de Aparecida de Goiânia, você que é contribuinte, a negociação, as facilidades para a conciliação. Kleber Ferreira, os seus questionamentos a Ana Paula Vilela, que é superintendente de Receitas Tributárias da área da Fazenda de Aparecida. Ana, boa tarde para você, que bom recebê-la aqui, né? É muito bom mesmo. Vamos dar para, assim, o nosso ouvinte, às vezes ele fica esperando o passo a passo, né? A gente tem um poder de penetração muito grande em Aparecida de Goiânia, e, aliás, nós somos um veículo de comunicação de Aparecida de Goiânia, e a gente tem muito orgulho nisso. A gente tem muito orgulho, né? A gente está aqui na Vila Santa, em Aparecida de Goiânia. Vamos dar o passo a passo para o nosso ouvinte, telespectador, internauta, que está com a inadimplência com o Poder Público Municipal, como ele faz? Olha, ele vai se dirigir a qualquer de uma das nossas unidades do SAC. Lembrando que nós temos 10 unidades espalhadas no município, tá? Incluindo 3 delas em VaptVupt, uma no VaptVupt do Garavelo, uma no Buriti Shopping e uma no Araguaia Shopping. As outras todas estão espalhadas no município, Vila Brasília, Cidade Livre, aqui no centro, na cidade administrativa. E aí ele vai procurar uma dessas unidades, munido de documento pessoal, e se o débito se referir ao imóvel, ele tem que levar um documento que comprove a propriedade do imóvel, né? Que é o mecanismo que ele precisa, a documentação que ele precisa para entregar para o nosso atendente e dizer, olha, eu quero negociar os meus débitos. E aí a gente vai, em contato com esse contribuinte, encontrar a melhor forma de negociação do débito para ele. Porque a gente tem opções de pagamento à vista, com desconto de 70%, tem condições de pagamento parcelado, sem desconto, tem condições de pagamento parcelado com desconto e até em 54 vezes. Ou seja, são várias possibilidades que o contribuinte vai encontrar para ficar em dias com a Prefeitura de Aparecida. Pois é, digamos, Ana, que o contribuinte seja o dono do imóvel, mas ele ainda esteja no nome do pai que morreu, o casal separou e não legalizou ainda a situação do imóvel. Então, ele comparecendo com o documento dele, o documento do imóvel, e tem um termo de responsabilidade qualquer que ele pode assinar e pegar esse tributo para pagar? Olha, ele assina sim um termo de conciliação, Kleber. Agora, por exemplo, nessas situações, a gente tem que verificar se realmente ele é a pessoa apta a negociar o débito. Então, por exemplo, no caso que você mencionou, de um possível divórcio de casal, ele tem que levar a documentação que comprova essa situação. No caso de óbito, exatamente. No caso de óbito, por exemplo, de um dos pais, ele tem que comprovar que ele é o herdeiro, que ele é inventariante, mas ele pode levar a certidão de óbito, porque geralmente lá tem essas informações, né, que deixou como herdeiro, essas pessoas tais. Então, assim, e a nossa equipe está preparada para orientar. A escritura, então, não basta? Não, se tiver... Nesse caso... se tiver ocorrido essa situação que você mencionou, não. Ele tem que levar a escritura no nome do pai, por exemplo, e a informação de que o pai faleceu e que ele é herdeiro. Entendi. Tem casos de sogros também, né? Às vezes o sogro falece, não transfere o imóvel, aí a esposa falece, fica aquele imbróglio jurídico todo e ele não paga o imposto porque não tem como emitir no nome dele, não tem como ele pegar esse tributo, né? Então, mas a grande questão, Kleber, é que o importante é ele demonstrar para o nosso atendente essa situação. O interesse, então, por exemplo, foi o sogro que faleceu, estava no nome do sogro. Então, ele leva o documento dele, o documento do imóvel e uma certidão de casamento, por exemplo, para ele comprovar que o imóvel está no nome do sogro, que é sogro dele. Então, assim, tem que ter documentos que comprovem qual a relação da pessoa que está lá para negociar com o imóvel. Isso é que é importante dizer. Agora, lembrando que existem as procurações também, e as procurações a gente aceita, não precisa ser procuração pública, pode ser procuração particular,
a pessoa passando os poderes para outra pessoa fazer essa negociação. Pois é, você já respondeu a minha próxima pergunta. No caso da procuração, ela precisa ser uma procuração de cartório? Não. Então, pode ser uma procuração comum, né, transferindo a responsabilidade. Pode ser feita de próprio punho, apenas dando os poderes para ele negociar os débitos junto ao município de Aparecida. Pai idoso que está com algum problema de saúde não pode ir até o posto, aí tem um filho, ou tem um genro, ou tem um sobrinho, alguém que queira fazer isso por ele, ele pode fazer uma procuração do próprio punho, explicando a situação dele, que essa pessoa leva o documento dele, levando justamente a procuração e o documento do imóvel, ele vai retirar para pagar. Exatamente. Com esses documentos, ele vai conseguir fazer a conciliação fiscal e ficar em dias com o município. Tá. Sandra, Ana Paula, como essa é uma matéria de serviço e é muito importante, né? A gente, assim, nós deixamos de perguntar alguma coisa que seja fundamental para informar para o contribuinte, que ajude a ele entender o que está acontecendo? Olha, é importante o contribuinte de Aparecida, em geral, ele saber que ele tem mais uma opção para negociar o seu débito. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu vou lá, não tem desconto, eu vou lá, não tem uma negociação que eu possa cumprir, que eu possa honrar. Então, por exemplo, as pessoas que às vezes estão em situação difícil, passaram por problemas de saúde, de desemprego, e deixaram de pagar o tributo, é uma situação que pode acontecer, sim, com todo mundo, ele vem aqui e tem a opção que se encaixe no planejamento familiar dele. Então, ele pode parcelar, se ele tiver um valor para pagar à vista, ele vai ter um desconto. E é isso que a gente quer levar para o contribuinte. E lembrando que esse atendimento, essa conciliação, é facilitada. Ele vai uma única vez na nossa unidade de atendimento, em qualquer uma delas, e faz a negociação na hora. Tá certo. Samuel, a Ana Paula já respondeu todos os meus questionamentos. Entrevista aqui a Sagres, uma ótima tarde, um bom trabalho e até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Obrigado, Samuel, obrigado, Kleber, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando e obrigado por esse espaço, para a gente poder sempre orientar o nosso contribuinte, dizer para ele das opções que a gente tem e, em dúvida, procure qualquer uma das nossas unidades para esclarecer, que vocês serão muito bem atendidos. Obrigada. Conversamos aqui na Sagres com a Ana Paula Vilela.